Olha, muito do que a gente tem ouvido nesses últimos dias, desde que Trump jogou essa bomba aqui no Brasil, dessa tarifa de 50%, é de que talvez o melhor caminho venha de lá mesmo, dos Estados Unidos, da pressão interna, né, que Donald Trump possa sofrer. Né? Por mais que aqui o Brasil ouça os empresários, tente achar alguma solução e apresente uma proposta para o governo de Donald Trump, é a pressão interna lá dos Estados Unidos que pode ajudar a fazer com que Donald Trump recue dessa decisão de tarifar os produtos brasileiros. E não é que o nosso colunista Jamil Chad publicou uma reportagem que é a mais lida na nossa página do UOL, falando justamente que empresários americanos pressionam Donald Trump para pôr fim nas tarifas contra o Brasil. Vem aí, Jamil Chad, você vai dar essa boa notícia ao Brasil neste momento? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos vocês, bom estar aqui com vocês de novo. Olha, você tem toda a razão, Fabiola. Já há dias que eu escutava, inclusive de pessoas dentro do governo, olha, se tem uma chance disso funcionar, vai ser principalmente se essa pressão vier internamente nos Estados Unidos por parte dos empresários e, claro, dos consumidores. E é justamente isso que começa a acontecer. Então, hoje, o que aconteceu? A Câmara de Comércio dos Estados Unidos, basicamente uma declaração pública, ela raramente faz declaração pública sobre um país específico. No site deles, inclusive, se você for lá, são declarações muito gerais, muito amplas. E há uma declaração de hoje específica, na verdade, uma carta bastante concreta em relação ao Brasil, pedindo ao governo de Donald Trump que desista, basicamente, das tarifas em relação ao Brasil. E o que eles colocam? Eles colocam, basicamente, que existem 6.500 empresas americanas nos Estados Unidos que dependem do fornecimento de bens brasileiros para que elas possam justamente produzir. Olha só, 6.500 empresas americanas que dependem do fornecimento, claro, de bens brasileiros. Mas não é só isso, também cerca de 3.500 empresas americanas que estão no Brasil e, claro, estão muito preocupadas. Então, óbvio. Agora, quem são eles? Quem é essa Câmara de Comércio? É mais uma Câmara de Comércio. Não, olha, Câmara de Comércio dos Estados Unidos é a maior entidade patronal do mundo. Ela tem mais de 100 anos e ela tem, Fabiola, 3 milhões de associados. 3 milhões de empresários fazem parte da Câmara de Comércio. É basicamente um poder, já que a gente está falando de diplomacia paralela, é um poder paralelo, no caso dos americanos, e que tem, claro, as grandes multinacionais americanas envolvidas. Então, é sim um papel, é um aliado muito grande que, de repente, o Brasil ganha. Só que acontece isso tudo no mesmo dia em que, olha só que coincidência, os novos dados da inflação nos Estados Unidos são publicados e que mostram que a inflação voltou. Ela voltou, justamente aquela campanha eleitoral, de que era a bandeira da campanha eleitoral, eu vou acabar com a inflação, vou acabar com a inflação. Bom, os dados de junho mostrando uma inflação de 2,7%, acima do que o mercado esperava, um aumento em relação a maio e, claro, com já a análise de que isso é resultado das tarifas. Quais tarifas? Aquelas de abril, Fabiola. Sequer nós estamos falando das tarifas que eventualmente entrarão em vigor a partir de agosto, não só contra o Brasil, mas contra o Canadá, contra o México, contra a União Europeia, etc, etc. Então, há uma pressão da parte, vamos dizer assim, dos dados inflacionários e há agora a pressão claríssima por parte dos empresários americanos. Está aqui até a reportagem do Jamil também falando sobre a inflação. A inflação volta a subir nos Estados Unidos com a tarifa de Trump. Isso ainda as tarifas que já entraram em vigor, né, o Jamil? Com essas tarifas de 50% e essas outras que ele anunciou, né? Porque ontem ele também fez a tarifa para a Rússia, a gente não sabe o quanto isso vai ou não para frente, entre outras tarifas que ele tem ameaçado. Qual é a expectativa de inflação, de aumento de inflação aí nos Estados Unidos, caso todas essas tarifas aí, que são como uma ameaça feitas por ele, elas entrarem em vigor? Olha, eu tenho ouvido muitos números, mas a verdade, Fabiola, é que ninguém sabe hoje, porque, claro, olha só a surpresa, 30% de tarifas para a União Europeia. Isso é gigante.
Não é menos do que para o Brasil. Mas o comércio é muito maior. Né? Então, obviamente, tem um impacto econômico muito maior, esses 30%, do que os 50% que nós temos. Claro, para nós é um impacto grande, mas para a economia americana, todas essas outras tarifas, elas têm um impacto muito grande. 30% para o México também é algo enorme. O da Rússia é um pouco diferente. Ali é uma estratégia negociadora, pelo menos por enquanto. Só entraria em vigor daqui a 50 dias. Ninguém sabe exatamente para que e como elas seriam aplicadas. O comércio com a Rússia já é muito menor do que era nos últimos anos. Então, há uma enorme tarifa hoje no mercado americano. Ela se chama incerteza. Essa é a grande tarifa hoje que, basicamente, cria uma situação para os empresários muito complicada. Por exemplo, Fabio, inclusive já a gente colocando isso como um argumento. As compras de empresas americanas, as importações de empresas americanas para o Natal de 2025 já estão sendo feitas agora. Na verdade, entre o mês passado e esse mês. É o momento das compras de Natal. Somos nós, os consumidores, que vamos comprar lá só no dia 24 à noite, né, antes do Papai Noel chegar. As empresas não, elas estão comprando agora. E essas empresas não sabem quanto é que vai valer e se aquele produto, como a gente já viu no caso brasileiro, vai chegar no porto americano depois do dia 1º de agosto com outro valor. É a incerteza que marca hoje a situação comercial, não só em relação ao Brasil, mas em relação ao mundo também.